O que é que a perifa tem? O que é que a perifa tem? Mas tem coisas boas também. Mas tem coisas boas também. O que é que a perifa tem? O que é que a perifa tem? Tem coisas boas também. Mas tem coisas boas, tem. Mas tem coisas boas, tem. Mas tem coisas boas, tem. Olá, muito bem-vindo ao mais um programa O que a Perifa Tem? Eu sou a Rebeca Mota e este é mais um episódio desse programão que a gente tem tocado aqui. Eu, Geru, meu amigo, meu colega também apresentador. Boa noite, Geru. Boa noite, Rebeca. Boa noite aos nossos internautas. Eu sou o Geru Santos e estamos aqui mais uma vez no nosso programa O que a Perifa Tem? Isso aí, mais uma vez, mais um convidado super importante, agente de transformação aqui na nossa cidade, e eu estou falando dela, da Joy. Oi, Joy, seja muito bem-vinda, boa noite. Boa noite, é uma honra estar aqui, obrigada. Obrigada a você por ter vindo. Olha, ela é mãe solo, fazedora de cultura, nascida e criada em Taboão da Serra, lá na Viliase. É mulher LGBTQIA+, ativista pelos direitos das mulheres, meio ambiente e também da população LGBTQIA+. Joy, quanta coisa, né, mulher? É bastante coisa. Ser mulher é isso, né? A gente comporta muitas lutas ao mesmo tempo. Agora, Eu quero dar aqui também o meu boa noite para a Joy. Joy, é um prazer ter você aqui no nosso programa O que a Perifa Tem. E o nosso programa, ele é patrocinado pelo programa do Governo Federal, pela Lei Paulo Gustavo e coordenado pela Secretaria Municipal de Cultura do município de Taboão da Serra. Seja bem-vinda, Joy, nesse bate-papo com a gente aqui. Tá bom? isso aí. Bom, vamos começar do começo, né? Joy, conta pra gente quem é a Joy, nascida e criada em Taboão da Serra, que vem lá do Viliase. Eu sempre falo que eu nasci na maternidade em São Paulo, que minha mãe quis, né? Mas, assim como muitos taboanenses, estou aqui desde do meu nascimento. Eu nasci, né, em São Paulo, estou na Vila Iase há 31 anos, que é a minha idade, moro no mesmo lugar desde sempre. Fui inserida nesse mundo da cultura pela minha mãe, que era artista plástica, então ela dava aula no final de semana nas escolinhas, ela ia achando uns lugares ali, né, para fazer uma renda extra e tal. E aí eu era pequenininha e eu ia junto com ela, ajudava ela a dar aula e tal. Mas eu acho interessante que a gente não caracteriza como cultura, né, como fazedor de cultura, a gente só está aí para fazer um movimento ali, para fazer uma renda extra e acabou, né? E aí eu me vejo hoje entrando na cultura e falo, caramba, quanta coisa que a gente poderia ter articulado de uma melhor maneira, né, se as pessoas tivessem essa consciência e esse conhecimento também. Isso é muito legal isso que você traz. Foi até uma coisa, né, Geru, que a gente falou quando trouxemos o Paul aqui, né? O Paul, escritor também, um nome super importante da cena aqui taboanense. E ele é um escritor literário, ele tem algumas obras escritas e eu abordei justamente isso com ele, né? Essa coisa da arte pra gente ser mais como um apoio e não como uma profissão, não como a atividade principal, né, que os fazedores de cultura têm, e como que a gente demora para perceber que esse lugar também pode ser ocupado por nós, né, João? Exatamente. Assim, eu comecei todo esse movimento meu de cultura. Eu também sou artista plástica autodidata, né? Eu aprendi com a minha mãe, dando aula ali com ela. Fui para esse lado do desenho, mas chegando ali na vida adulta, eu fui pega pela fotografia, pelo audiovisual, e aí eu fui para esse caminho. Mas o que você falou e o que eu disse também, né? A gente realmente, na periferia, a gente não constata isso como cultura. A gente entende que a gente está fazendo um trabalho, uma renda extra, ou de repente um entretenimento, né? Mas a gente não vê isso como uma cultura caracterizada. Posso escrever um projeto. Então isso é muito louco porque isso não chega na periferia, né? Então eu estava até te falando, né, que eu entrei nessa questão de fazer um projeto por conta de Deco, né, que a gente faz parte do mesmo coletivo, enfim. E aí ele falou assim, amiga, por que você não escreve um projeto para Paulo Gustavo? Nossa, amiga, eu nunca escrevi um projeto, nem sei como funciona, nada. Assim, estava estudando para concurso e estava em outra vibe. Aí ele falou, amiga, tenta, ela te ajuda, e eu fui indo, né?
entrei nos grupos de cultura e tal, também foi ele que me colocou, então foi um aprendizado muito grande e eu acho muito legal falar isso também, que esse papel da cultura aqui em Taboão, desse movimento social, dos próprios fazedores de cultura, de fazer essa orientação para a gente, que não sabe, né, que é o que a gente está falando, a gente sabe produzir cultura, mas a gente não sabe fazer participar de um edital, porque a gente não sabe fazer um projeto. Então essa parte de trazer o conhecimento para as pessoas é fundamental. Eu sempre falo que a gente vai conseguir evoluir a cultura em Taboão da Serra quando a gente trouxer o conhecimento para as pessoas, né? E isso é literalmente da ponte para cá, né? Então é pro fundão de Taboão da Serra mesmo, assim. Então, a finalidade do nosso programa aqui, né, é exatamente mostrar a cultura da periferia, né? A gente tem trazido aqui, como a Rebeca falou, né, o Paul, né, o Borba, vários outros fazedores de cultura, né, para falar sobre o seu trabalho, né, suas dificuldades. E a mesma pergunta que nós fizemos para eles, eu também quero fazer para você dizer para a gente, fazer a gente entender quais as dificuldades que um fazedor de cultura da periferia ele tem, porque é diferente um fazedor de cultura da grande mídia com um fazedor de cultura da nossa periferia. Então, nos explique assim, quais são as dificuldades que você sente e sentiu dentro desse projeto, também para você se destacar na questão cultural no nosso município. Eu acho bem bacana essa pergunta, Gil. Eu gostaria até de voltar na época que eu fiz faculdade, né? Eu fiz um tecnólogo de audiovisual. Eu lembro que na época eu fazia administração, eu ia bem nas notas, tal, mas eu sou da arte, então aquilo, eu não me identificava com aquilo. E aí eu troquei de curso e tal, eu falei, tem um curso aqui, um tecnólogo que eu consigo fazer, uma coisa que eu gostei, e beleza, fui lá fazer. E aí eu estudava na Chácara Santo Antônio, que fica atrás do Shopping Morumbi, né? E aí é engraçado que eu estudava ali e o pessoal falava, de onde você é? Eu falava, eu sou de Taboão da Serra. As pessoas, mas onde é Taboão da Serra? É interior? Onde que fica? Não conhece? Não conhece, falando de 2013, 2012. E as pessoas que moravam no Capão, mas onde que é Taboão da Serra? Então eu sentia um pouco assim, sabe, essa indiferença. E aí, trazendo isso para o ambiente de trabalho, quando a gente fala em uma mulher no mundo do audiovisual, é algo que não, é impensável, sinceramente falando, é algo que não existe, né? Eu sempre falo que assim, é muito mais fácil eles introduzirem um homem, ensinar para eles, do que eles entenderem que uma mulher sabe e pode participar, ou até de ensinar, né? É como se fosse uma incompetência total da nossa parte, mas não é machismo e misoginia, né? E, enfim, aí eu fui fazer evento, etc. Eu vi também que não era meu mundo, assim, né? Enfim, eu gosto da arte espontânea, né? E aí, quando o Deco me trouxe falou, não, vamos fazer uma oficina e tal, eu falei, tá, vamos fazer. Aí eu fui colocar ali na minha cabeça o que eu vou fazer. Inclusive, somos 3 professores, né, nesse curso, é o curso de edição de vídeo para celular. Porque eu percebi que muitas pessoas me perguntavam como fazer edição, e eu ajudava muitas pessoas, assim, sabe, e tal. Eu falei, cara, eu vou fazer uma oficina. E eu ia fazer uma oficina antes online, antes mesmo da Paulo Gustavo. Aí quando o Deco me trouxe essa questão, eu falei, então eu vou aplicar isso aqui, né? E eu acho que a primeira dificuldade, Giro, é justamente como escrever o projeto. A gente não consegue achar essa informação, é muito burocrático, muitas vezes até termos ali que a gente não entende, essa questão de prestação de contas e etc. A Paulo Gustavo é um pouco mais simplificada nesse quesito da prestação de contas, né? Então acho que isso ajuda muito também quem eu, iniciando nesse mundo dos editais. Mas essa parte de escrever o projeto, ela é muito complicada. E aí outra questão é você achar os professores, porque assim, não é que não existam os fazedores de cultura, mas onde estão essas pessoas? Muitas vezes em outros empregos, para poder financiar a cultura que eles produzem, né? E aí convidei o Beto, inclusive eu tenho que falar aqui dos professores que estão comigo, né? O Beto, que ele também é fotógrafo, incrível, maravilhoso. A gente fez um evento há 10 anos atrás, tinha 10 anos que eu não vi o Beto.
E aí, quando eu pensei nesse projeto, eu falei, cara, eu acho que para a gente fazer uma oficina de edição de vídeo, as pessoas precisam ter 3 bases, né? De fotografia, de edição e de roteiro. Sim. Então, mesmo que seja, teve muitas pessoas que até estranharam, né? Nossa, mas 3 aulas, né? Por que é necessária essa base? Para você entender como funciona, né? Mas tudo isso eu fui ali procurando assistir um vídeo no YouTube e perguntando para o pessoal do grupo da cultura, sabe? Então, e muitas vezes é difícil você acessar esse grupo da cultura, é muito difícil, né? Porque, que nem eu falo, eu conheço, inclusive, conheço pessoas que produzem cultura também. Eu participei de oficinas de grafite, tal, com o Zudão, não sei se vocês conhecem ele. Muitos anos atrás, eu estudava no livro e eu fiz lá uma oficina com o Zudão, aprendi grafite com ele. Eu lembro que a gente fez, pintamos um muro lá do Cemitério da Saudade, ele, a minha mãe, inclusive, também. Mas não sabia como entrar nesse mundo mesmo dos editais. Então, quando o Deco me traz essa proposta, ele me insere, de fato, nesse mundo. Ele me insere mesmo, assim. Eu sou muito agradecida a ele, porque ele que me colocou nesse local que eu não fazia ideia de como participar, né? E ele foi me ajudando passo a passo ali. Então foi bem bacana. E aí eu queria mencionar a Lauren também, é muito importante, porque a Lauren a gente cresceu junto, né? A gente estudou na mesma escola e tal. A gente se conhece desde os 12, 13 anos. E a gente fez a mesma faculdade, só que ela fez na Paulista e eu fiz lá na Chácara Santo Antônio. E a gente enfrentou as mesmas questões. Porque uma coisa que a gente não identifica é que a gente que é da periferia, a gente não entende que a gente sofre com esse preconceito quando a gente vai para o mercado de trabalho, né? Eu entendo que eu tenho a minha passabilidade por ser uma mulher branca cis, né? Não posso deixar de salientar, é muito importante falar sobre isso. Mas a gente enfrenta também esses processos, né? Então, se você não fez uma faculdade ali, enfim, não sei se eu posso citar os nomes, mas as mais tops do mercado, você não consegue entrar nesse mundo, você literalmente é bloqueado. Então, quando veio essa questão do edital e para poder participar do projeto, eu falei, olha que bacana, dá para a gente produzir arte, produzir cultura, porque é o que eu queria, fazer uma oficina para que a periferia aprendesse a produzir, né? Eu não queria, porque você pensa no audiovisual, você fala, você precisa de uma câmera assim, assada, não. Eu falei, não, gente, vamos fazer com o celular. Porque o celular hoje em dia substitui muita coisa, dá para fazer, entendeu? Dá para fazer. Então, aí convidei a Laura, convidei o Beto, eles super toparam e a gente foi para cima. Então, essa parte de iniciar, de entrar mesmo, se não fosse o Deco quebrar essa parte e introduzir, literalmente ele me colocou no grupo da cultura, teria sido, creio, muito mais complicado para compreender tudo isso, né? E você já tinha essa frente de formação, né? Você falou que já tinha esse objetivo de fazer essas aulas, mas você já tinha colocado isso em prática antes ou foi a partir do Paulo Gustavo? Da oficina de vídeo não, nunca tinha colocado. E como que foi esse processo de lecionar, de dar uma formação? O que você identificou da necessidade, né, desses seus alunos? O que eles mais perguntavam, né? Cara, isso foi muito legal, assim, né? Porque, como eu falei para vocês, essa parte da base que eu dava aula com a minha mãe quando eu era pequena, ela me trouxe muito essa base de estar ali ensinando. E eu acho muito interessante falar também que, mesmo sendo fazedora de cultura, eu trabalhei em shopping 10 anos, assim, seguidos, 10, 11 anos. Então a gente vai intercalando ali, trabalhando para poder financiar a nossa sobrevivência, primeiramente, né? E poder financiar também essa questão de fazer cultura. E eu acho que me trouxe também, o varejo me trouxe muito aprendizado de lidar com pessoas. Eu já lidava com pessoas também nas oficinas com a minha mãe, porque a gente nem chamava de oficina, a gente só ia dar aula de cultura. E aí quando a gente chega nesse momento de dar essa aula, eu lembro que a Laura ficou muito ansiosa, né, porque ela também nunca tinha dado aula. O Beto já tinha dado ali algumas oficinas e tal. Então, foi assim, um momento muito importante a gente ver inclusive, como essa questão, que é muito falada, inclusive, dessa escala de trabalho, como ela massacra, né, a população, porque a gente tem que ir para nada, né, isso é um fato. Então, a gente vê assim, eu fiz em 2 estilos, né, a oficina, eu fiz presencial, e aí muitas pessoas se inscreveram e não conseguiram participar. Eu falei, não, então vamos dar um jeito, vamos fazer online. Fiz online, ainda assim, mas esse horário não dá para mim. Porque a gente vê que o trabalhador, muitas vezes, ele trabalha até 10 horas da noite, né? Então, de manhã, como que eu faço de manhã? De manhã eu consigo, porque eu estou ali fazendo almoço, alguma coisa que tá.
Então você vê que o tempo é muito curto. E aí eu falei, cara, eu preciso dar um jeito. Aí eu falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar essas aulas, vou fazer ali, né? E vou subir no YouTube para que as pessoas possam assistir no tempo delas. Mas foi algo assim muito gratificante. Eu gosto muito de realmente poder passar, né, esse aprendizado para as pessoas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nós, se procurar, nós aqui na nossa periferia, a gente tem muitos fazedores de cultura, né? Tem bastante. E a maioria são autodidatas. É verdade? Né? A maioria são autodidatas. Você acredita que falta um investimento, um incentivo do poder público para que esses fazedores de cultura eles possam, né, desenvolver a sua arte? É como você falou, né? Muitos deles não conseguem, né, desenvolver, trabalhar, porque tem que fazer uma outra coisa de sobrevivência. Você acredita que o poder público poderia ter um investimento maior com esses fazedores de cultura da nossa periferia? Sem dúvida nenhuma, até porque acho que a gente precisa também quebrar esse preconceito da sociedade, onde o conhecimento que não é acadêmico ele também é necessário, né? Então, como que uma sociedade se construiu todos esses anos, né? São várias estruturas, não só acadêmicas, né? Não estou dizendo que também não é importante, mas tem esses saberes sociais da comunidade que são muito importantes. Então, eu lembro da minha mãe que teve uma época que ela queria fazer uma associação, muitos anos atrás eu era criança, porque ela queria fazer alguma coisa ali para ela conseguir unificar isso e tal, né? E eu lembro que tinha um monte de barreira, assim, enfim, uma mulher com 3 filhos para criar um monte de demanda, aquilo para ela era muita coisa, né? Então ela fazia por conta ali no que dava, assim. Mas eu acredito que é que nem a questão do futebol feminino, por exemplo, né? Eu, por exemplo, queria ser jogadora de futebol. Não fui por causa da religião da minha mãe, ela não deixou. Mas a gente sempre vê que as mulheres elas precisam trabalhar ali em outros empregos para poder sustentar essa questão do futebol, né? Muitas vezes viajam em campeonatos fazendo vaquinha. Então você vê que não tem um investimento. A mesma coisa é a cultura, né? E o que eu acho muito louco, porque assim, você vê que a questão da cultura, do entretenimento, gera muito dinheiro. A gente está falando de um local ali que cria muito emprego, que gera muito emprego. Então, Taboão da Serra, que tem um orçamento de 1,5 bilhão, tem condições de fazer um investimento na cultura, né? Que inclusive era o que a gente estava pedindo, que fosse 2% do orçamento, para que se pudesse iniciar essa produção cultural em Taboão da Serra, que apesar de ser uma cidade pequena em extensão, é muito grande em população e em cultura, né? Então, se houvesse esse olhar, sim, dessa parte da prefeitura, enfim, até do governo, para se investir mais, com certeza muitas pessoas, mas entrariam nesse mundo, mas é o que eu digo, né? Muitas vezes a gente não entende que a gente está produzindo culturas. Então eu acho que começa pelo começo, né? De você trazer o conhecimento. Então eu preciso fazer uma oficina. Porque sabe o que eu identifiquei dessa oficina? Que as pessoas, elas nem reconhecem que quando a gente está dando uma oficina, é uma possibilidade que ela tem ali de aprender alguma coisa. Né? Porque o dia a dia é muito corrido, então a gente fica sem tempo nem de pensar. Então, eu vejo que é bem isso mesmo, do começo, trazer o conhecimento para essas pessoas, para que elas possam se fortalecer, é muito importante o fortalecimento para você produzir cultura, e aí começa a pipocar a cultura em todo lugar de Taboão da Serra. Exato. Não, e nós tivemos vários grupos, né, falei com o Gustavo agora, a maioria deles, né, a gente trouxe aqui porque é importante também contar quem são esses personagens, o que eles estão fazendo, o que a cidade ganha, né, com todos esses trabalhos. A gente ganha, né, pessoas que podem ser profissionais, que vão conseguir um emprego lá na frente porque tem uma base, isso gera renda para essa família, para essa pessoa, para o território, então é uma reação em cadeia, né, Gil, quando você abre as portas para a cultura. Até que você acabou de colocar aqui que tem um investimento muito forte pelo governo federal, né? Falei com o Gustavo, logo mais está chegando aí, né, a Aldir Blanc, né? Mas no governo federal passado, por exemplo, quem abocanhava toda essa verba, né, eram os grandes artistas. Né?
Os grandes artistas abocanhavam tudo, ficava com a migalha, né? Para os fazedores de cultura, né? Da periferia, vamos dizer assim, né? Hoje está mudando a sistemática, né? do investimento. Você vê, Taboão da Serra, né? Recebeu aí uma verba, né? Boa, que está sendo distribuída entre os fazedores de cultura da periferia, né? Isso está fazendo com que esses fazedores de cultura se apropriem, né? dessa verba, né? Dessa lei que chegaram, né? Que é Paulo Gustavo e agora o de Branco, né? Isso, você acredita que isso vai fazer com que impulsione a cultura na periferia? Você acredita que os fazedores de cultura da periferia vão estar mais a par? Porque falta também informação, né? Falta também muita informação. Os fazedores de cultura não têm informação sobre essa lei. Como é que a gente chega nesses fazedores de cultura? Você tem assim, alguma... Eu acho que assim, quando a gente analisa de uma maneira nós, né, como sociedade civil, pessoa, população, realmente para a gente é um trabalho muito grande. Mas quando a gente pensa numa estrutura maior, como o que o executivo poderia fazer, né, enquanto prefeitura, eles têm a estrutura para espalhar isso pela cidade. Né? A gente vê, por exemplo, campanhas, claro que a gente teve aí essa questão nos últimos anos dos governos, essas faltas de campanhas, né? Mas a gente sempre vê que esse movimento de campanhas funciona muito. Então, a prefeitura tem condição de identificar quais são os canais que eu consigo informar melhor a minha população, eu consigo identificar qual que é a região que eu consigo acessar melhor. Então, eles têm a condição de fazer isso, né? Falta realmente boa vontade para se fazer. E é muito louco isso, porque essa questão de... O fazedor de cultura ele é muito perseguido ainda no Brasil, né? Infelizmente. Ainda é visto ali como algo, como se não fosse trabalho, né? Eu preciso mencionar minha mãe novamente aqui, porque ela sofreu por isso durante muitos anos desde o casamento dela, né? Então ela tinha que dar um jeito dela ali. Eu lembro que as primeiras telas dela eu esticava aquele saco de pano de chão branco para poder pintar. Porque ela não tinha o apoio do meu pai para ela poder fazer a pintura. E ela foi embora. Ela se reconhecia como uma artista? Ou isso veio depois? Que você foi entender esse lugar dela nessa sociedade? Cara, isso é muito legal de falar, assim, porque eu acho que com o tempo ela foi reconhecendo que ela era uma artista, né? E aí, depois de um tempo, a minha mãe ela voltou a estudar, porque ela era uma mulher que tinha até a quarta série, né? E aí ela voltou a estudar e ela terminou a escola, inclusive ela terminou junto comigo, no mesmo ano, né, em 2010. E aí eu falei, e agora, mãe, parou? Não, ela eu tô muito velha, né? Eu falei, mas como assim, sabe? Não, vamos estudar e tal. E ela não queria, enfim, ela achava que ela estava muito velha para poder avançar, né? E aí a minha mãe era uma mulher muito forte, muito durona, né? Muito amorosa com os filhos e tal, mas ela queria demonstrar aquela força com os filhos. E aí eu lembro que teve o aniversário dela e a minha mãe era uma pessoa muito difícil de presentear, porque ela não se importava com coisas físicas, sabe? Para ela era mais o gesto do que as coisas físicas. Sim. E aí eu já estava ali na fase adulta, eu falei, caramba, eu já estava fazendo faculdade, inclusive. Eu falei, poxa, eu preciso dar alguma coisa para minha mãe ali para estimular ela a entrar nesse mundo, né, enfim, para estudar e tal. E aí eu dei um livro para ela falar sobre arte e tal. E eu lembro que quando eu dei para ela, ela se emocionou, né? Os olhos dela marejaram e tal. Então, a partir disso, ela começou a fazer artes visuais aqui na Anhanguera, né? Então, ela quase acabou. Ela faleceu, ela faleceu em abril, ela ia se formar no meio do ano, né? Então, ela quase finalizou. Quase chegou. Mas para mim, como mulher, foi muito importante, Minha mãe era a mãe mais velha, a irmã mais velha de 12 irmãos. Então, assim, ela entrar na faculdade, fazer tudo isso, né? Claro que eu volto na questão do saber acadêmico, né? Não posso deixar de salientar. Não é que ela não tinha o saber ali necessário, mas é necessário para a gente esse avanço também para trazer o conhecimento, né? E outra coisa, quantas mulheres, que eram muitas mulheres que participavam, tinha homens, crianças também,
que tinha alguns problemas de depressão, ansiedade, que a gente está falando de muitos anos atrás, então nem se tinha essa identificação do que era. Então, essas mulheres, essas pessoas tinham essa fuga fazendo aulas com ela, né? Então, para mim, foi uma construção muito importante, né? É isso mesmo. Nossa. E aí, isso que você falou, eu acredito que ela sim, né, tenha vencido, porque o conhecimento acadêmico é um complemento para toda a bagagem que a gente já vem, né, para o talento que a gente nasce. E aí esse complemento, esse avanço que a gente precisa, mas não significa que a gente não já tenha esse conhecimento, já não saiba, né? E é muito bonito, isso eu sinto muito pela pena da sua mãe, mas eu tenho certeza que você colaborou demais com esse empoderamento dela, porque como você bem disse, é muito difícil furar essa bolha para as mulheres que vivem num casamento tóxico, num relacionamento tóxico. E chegar a entrar numa universidade que não é um território fácil também, nem para nós que somos, né, mais novas, imagine já para uma senhora que vem de outra época, é muito difícil. Então, tenho certeza que trouxe muito orgulho, né, para ela. Pra você. Sim, e a minha mãe, ela era uma mulher evangélica, né? Então, eu acredito que muito também dessa questão dos dogmas, né, da religião também brecava muito ela. Mas ela tinha um pensamento muito progressista, assim, ela não se identificava como uma mulher feminista nem nada, mas ela era, né? Então, eu identifico hoje que muitas das minhas lutas e das minhas estruturas vieram totalmente desse convívio. E aí, furar a bolha. Por que furar a bolha é importante? Porque a gente vai entendendo as demandas sociais que existem no entorno, assim, né? A gente vai vendo que não é uma questão que acontece só com a gente. Isso que é importante no empoderamento, no fortalecimento, né, de grupos, enfim, de identificação. Porque quando a gente não tem essa identificação, a gente acha que é só com a gente que acontece, né? Então você não consegue entrar no mercado de trabalho porque você não fez a faculdade, né, mais top, ou uma faculdade pública. Você fala, putz, essa incompetência minha a gente joga pra gente, né? E aí quando você vai conversando com outras pessoas aqui de Taboão e tal, ou periféricas, a gente vê que a gente realmente passa por isso, né? Então esse fortalecimento é fundamental, daí chega uma hora que a gente fala, então eu vou fazer a cultura aqui, a minha arte, do meu jeito e vou embora, sabe? Você estava falando aí dessa história muito bonita com a sua mãe, né? Você colocou aqui pra gente, aqui na sua história, que você é mãe solo. Sim. Né? Sua mãe teve 12 filhos, né? Não, minha mãe, ela tinha 11 irmãos, né? 11 irmãos, filhos, tá. ela teve 3. 11 irmãos. Mas assim, você teve essa relação com a sua mãe e tal, né? Até cultural, né? Você sendo mãe solo, o que você passa nessa questão cultural? É filho? Você tem um filho? É um filho. Um filho, né? O que você procura transmitir para o seu filho nessa questão de vida e questão na questão cultural? Nossa, agora o Gil entrou num ponto assim, muito importante, inclusive quando eu perdi minha mãe em 2017, me bloqueou totalmente essa parte artística. Então eu fiquei acho que uns 3 ou 4 anos sem conseguir desenhar, pintar, nada assim. Até as questões de arte dentro de casa eu fiquei totalmente bloqueada, sabe? E aí, é até interessante contar essa história, se vocês me permitem. Sim. Aí meu pai chegou um dia e meu pai tem material de construção, né? E aí as alunas da minha mãe, a minha mãe dava aula ali onde tem material de construção. E aí teve uma aluna da minha mãe muito antiga que apareceu lá, né, em casa, levou um quadro. E falou com meu pai, falou, olha, seu Zé, eu lembro que a Estela sempre falava da filha dela, tal, que ela também pintava, isso e aquilo. Aí eu trouxe esse quadro aqui. Enfim, ela trouxe um quadro que ela tinha pintado com a minha mãe, que a filha dela tinha passado sabão e tinha tirado toda a pintura. Né? E aí ela queria que eu fizesse a restauração. Eu falei, nossa, eu não pintava igual a minha mãe, mas eu posso pintar. Né? E aí esse foi um ponto assim para mim que floresceu novamente essa questão da arte. Então eu pintei aquilo e foi como realmente tirar um peso, né, de cima. E aí comecei a fazer terapia também, que é outra questão muito importante. E aí eu comecei a identificar que eu estava bloqueada por conta de ter perdido minha mãe, né? E aí eu comecei a identificar também, Gelo, que eu não estava tendo esses momentos com meu filho que minha mãe tinha comigo. Eu falei, olha que interessante. Que foi uma coisa fundamental para mim e eu não faço com ele, né? E aí conforme eu fui fazendo terapia, eu fui vendo que eu estava realmente travada nessa questão.
Então, hoje, assim, a gente produz tudo. Ele sabe fotografar, ele sabe fazer vídeo também. Às vezes eu dou o celular na mão dele, ele grava ali, ele sai andando e vai gravando um vídeo. Ele desenha, ele pinta. Porque a minha mãe, ela dava uma liberdade que eu lembro que às vezes a gente pegava tinta no material de construção e pintava a nossa bicicleta, sabe? Minha mãe estava lá, nossa, que lindo que... Era bem assim, sabe? Então era um estímulo muito grande. E hoje eu faço isso com o Diego também, né? Então, essa parte artística é muito necessária, ela é fundamental. E todo o ativismo que eu faço também, eu gosto de sempre deixar ele junto comigo. Porque eu lembro que muita coisa eu aprendi vendo a minha mãe fazer. Ela não parou e falou, olha, faz assim. Não, eu estava junto com ela, vivendo. Então eu gosto de fazer isso com ele também, porque eu acho que é mais, né, essa questão de ver, de se perceber ali. É isso. Agora, vou continuar nesse assunto, Joy, porque você é mãe solo, como o Diego falou, eu ia trazer esse tema também, e você é uma ativista dos direitos da mulher e dos direitos LGBTQIA+, também. Como que você vê a cultura contribuindo para essas frentes hoje, né? Aí, de modo geral, no teatro, na música, nas expressões, como que você acha que a cultura pode desmistificar estereótipos, por exemplo, né, relacionados a essas maiorias que nós temos? Nossa, é muito importante falar sobre isso, porque é muito difícil criar um ser humano, né? Vamos começar por aí. Quando você é uma mãe solo, é mais difícil ainda. E dentro da questão hoje, vou falar de Taboão da Serra, né? As escolas, por exemplo, elas funcionam 4 horas, né? Não chega ali a um período integral e tal, tem algumas que são, mas enfim, a maioria não é. Então eu encontrava muita dificuldade de encontrar emprego, muita. Nessa época eu tinha minha namorada ainda, né? Que hoje a gente já está separado, então a gente é amiga e tal. Mas nessa época eu tinha o apoio dela, então sempre tinha que ser assim, ou eu trabalhava ou ela trabalhava, porque alguém tinha que ficar com o dinheiro, né? E eu falava, putz, como que faz, né? E aí veio essa questão da nossa separação e tal, e eu falei, putz, e agora? Como que eu vou fazer? Porque é muito difícil pra gente começar esse emprego Primeiro que emprego de segunda a sexta é muito difícil. Cara, eu nunca trabalhei de segunda a sexta, sinceramente falando, né? E eu trabalhava em shopping, então assim, eu lembro de véspera de Natal, meu filho tá com uma pessoa que tá cuidando dele, e eu lá trabalhando, sabe, correndo, e sabe, quando eu ia isso e fala, meu, desleal, né? E aí a gente entra nessa questão da cultura, esse fortalecimento. E eu acho que tanto na questão do fortalecimento, de você estar ali presente, fortalecer os grupos, né, de participação, quanto essa questão financeira também, se você consegue fazer um projeto, ou até pessoas que não fazem projeto, mas fazem ali a sua venda da sua cultura de alguma maneira, né? Faz um evento, enfim, vende a sua arte de alguma maneira. Isso é um fortalecimento, porque a gente precisa dessa flexibilidade quando a gente tem uma criança, né? Ou às vezes quando você tem um idoso também, que acontece, enfim. A gente precisa dessa flexibilização que a gente não tem no ambiente de trabalho, né? Então, quando me ligam e falam, nossa, o Diego está com febre, eu falo que se eu não tivesse hoje essa flexibilização, eu estava ferrada, porque antigamente eu tive muito problema com isso quando eu estava trabalhando no shopping, né? O meu último emprego eu trabalhei com fotografia dentro do shopping em Guatemi. E, cara, era muito difícil. Às vezes a escola me ligava e aí era aquela briga com o gerente e tal. E era uma mulher, mas assim, ela não entendia. Porque daí tem essa questão do preconceito. Eu fico muito inconcebível uma criança que precisa da mãe e a mãe não ter a oportunidade de não poder ser liberada para atender a necessidade de um filho, de um menor, de uma criança, por conta do trabalho. Isso não deveria nem existir, independentemente da escala, né? É um absurdo isso. Porque você tem um filho, seu filho está precisando de socorro naquela hora. Isso não deveria nem existir no mundo. Verdade. Joia, tá muito bacana o nosso papo aqui, né? Mas eu queria que você falasse um pouco mais, você já deu alguma pincelada aí, mas eu queria que você falasse, né, queremos que você falasse um pouco mais sobre o seu projeto da Lei Paulo Gustavo, né? Eu queria que você detalhasse um pouco mais. Claro, com certeza. O meu projeto é oficina de edição de vídeo para celular, né? Primeiramente porque fui pensar em toda essa estrutura, eu falei, se for fazer para computador, daí é muito mais caro, você precisa de um computador específico.
eu não quero afastar de jeito nenhum quem não tem condições de participar. Então isso, inclusive, foi um processo muito importante. E aí fiz essa oficina de edição de vídeo. São 3 aulas, são 3 matérias, né? Com 10 aulas. Então tem o Beto, que dá aula de fotografia, professor maravilhoso, incrível. Tem a Laura também, que dá aula de roteiro, maravilhosa, incrível também. E eu dou aula de edição de vídeo, né? Então a gente vai ali intercalando, fazendo essas aulas. E no final a gente tem essa questão da pessoa apresentar pra gente um vídeo e tal, para ver o que ela compreendeu, né? Mas a gente não dá nota nem nada, porque a nossa intenção não é essa, né? A nossa intenção é trazer a pessoa ao máximo para que ela possa perceber. E o objetivo da oficina foi justamente isso. Eu tenho um celular, vamos embora. Você dá um jeito, né? Eu até falei, gente, com pote de sorvete eu deixei a luz azul, quando eu fazia live gamer, né? Nossa, mas eu preciso de equipamento. Não, você vai dando um jeito, sabe? Vai Se embora. vira, vai com o que tem. Exato. Eu tinha um professor que falava muito que você com tecido e uma fita crepe, você faz maravilhas no audiovisual. E a gente trabalha muito com improviso, né? Exato. Os professores de cultura da periferia que não tem condições, trabalha demais com improviso, né? Criatividade, né? Exatamente. E é isso, é a oficina de edição de vídeo pelo celular. E ao máximo eu faço uma oficina básica, né, que é introdutória. Tem muitas pessoas que não sabem nem baixar o aplicativo, então a intenção é explicar também. Quando eu vou ver que o aluno ele já é mais avançado, ou então ele já vai ali fuçando, aí eu vou avançando com ele também. E aí agora eu estou na etapa de subir essas aulas no YouTube, para que se consiga acessar mais pessoas também, com esse entendimento, né, de muitas pessoas que mesmo que eu tenha feito vários horários, presencial e online, a gente precisa sempre adaptando ali as demandas, né? Bom, quando sair, então, por favor, mande pra gente, manda lá pro Geru, pro Quinter Notícias, que a gente divulga e faz chegar em mais pessoas, com certeza. Quem quiser, por exemplo, aprender, né, Luiz, como encontrar a Joy nesse projeto? Por enquanto vai ser pelo meu Instagram pessoal mesmo, né? Que é Joy Paschko, então é Joy, P-A-S-Z-K-O, que é meu sobrenome. Vai aparecer aqui embaixo do vídeo, na verdade. E aí lá você consegue todas as informações, e aí eu tô fazendo esse compilado desses vídeos, editando bonitinho, né? Que eu quero deixar também bem fácil de entender. Em breve eu vou fazer a divulgação e disparar nos grupos da cultura, enfim. Então lá no meu Instagram é o melhor local assim, para conversar comigo sobre essas questões mesmo. Muito bacana, muito bacana. Nós estamos já quase no encerramento do nosso programa, mas nós temos a sessão dos salves. Salves. Aliás, agora, sessão dos salves, vamos lá. Para quem são os nossos salves? Mário. Vamos lá. Eu quero mandar um salve aqui para o nosso querido Paul. Um abraço, meu camarada. A Daniele, a Iraci, um beijo para você, querida. Nosso querido Borba, Anderson Borba também, né? A Dinha Souza, Dinha, um beijão para você, querida, né? Eu quero mandar aqui um salve também para a ex-secretária de Cultura, Leo Félix, e também para o atual secretário de Cultura, Joilson, meu camarada Joilson, um abraço para você, né? E eu quero mandar um salve especial aqui para o nosso camarada Carlos, que está ali, né, nos assessorando na técnica aqui, ó, por trás das câmeras ali, que nos ajuda bastante, né? Eu posso complementar esse salve também? Foi bom, o Carlos, pode. né, gente? O Carlos também é meu companheiro, a gente trabalha junto com quem tem notícias. Ele está aqui, Joy, também, né, dando esse suporte pra gente. Ele vem na TV, traz toda essa bagagem no TV pra gente que está acessando pela primeira vez esse edital e ousando fazer um edital de audiovisual. É muito importante ter alguém, né, com essa bagagem gabaritada, porque se não fosse ele, né, Geru? A gente não conseguiria fazer esses últimos 6 programas que nós fizemos. Então, fundamental, essencial para esse trabalho também. Não, Carlão, aqui está, nossa, dando uma força aqui que se não fosse ele por trás da câmera aqui, realmente ele ia ser difícil. É um colaborador, é um amigo, né? É um impulsionador também da questão da cultura aqui, né? Que está junto com a gente, está no Quinter aqui junto com a Rebeca. Aliás, Rebeca, passa aí para os nossos internautas aí que queira,
né? Entrar aí ver as notícias do Quinteiro. Claro, então você que está aqui acompanhando a nossa live, segue também o Quinte Notícias, é @Quinte Notícias, KINTE Notícias. Toda semana tem uma reportagem nova, todos os dias tem postagens lá com prestação de serviço aqui da nossa cidade. Tem histórias de vida também com personagens que são agentes de transformação da cidade, então não deixe de conferir. E quem quiser entrar aí no nosso, assistir os nossos programas aí, é só você seguir também nas nossas redes sociais o que a Perifa tem, só colocar o que a Perifa tem no Instagram e lá, assim que os nossos vídeos estiverem disponibilizados no YouTube, eles serão divulgados também no nosso perfil no Instagram, Geru. E qual que é o seu, pessoal? O meu, eu tô lá no @MotaRebeca, falando um pouquinho de cada coisa, postando coisas da minha vida, os bastidores, né, das nossas reportagens, então me segue lá também. E quem quiser me seguir é @Jerusael, @Jerusael com G e S, tá? Eu estou lá no Facebook, no Instagram, né? É só entrar lá e vai me encontrar lá. Isso aí. Tá bom? Joy, muito obrigada mais uma vez por ter vindo, né? Adorei te conhecer, saber um pouco mais da sua história. Te acompanho lá nas redes sociais, acho que você tem um canal super forte, né? Super importante nas redes sociais, faz um papel muito bom, né? Representativo aqui na cidade. E é isso, obrigada por vir dividir essa vivência, essa caminhada com a gente também. Obrigada, eu agradeço muito, desculpa te cortar, mas eu agradeço imensamente também a convite de vocês. O que é que a Perifa tem? O que é que a Perifa tem? Tem coisas boas também. Mas tem coisas boas, tem. Mas tem coisas boas, tem. Mas tem coisas boas, tem.